Somente a parte B do versículo. Lucas capítulo 10, versículo 42, somente a parte B do versículo. Glória a Deus, aleluia. Glória a teu nome. Obrigado. Teatro mesmo. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Somente a parte B do versículo diz assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. O tema que eu dei essa mensagem Glória a Deus. Aleluia. é um pouquinho comprido, uma frase que diz assim: o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. O lugar mais alto que eu quero estar é aos pés de Jesus. Aleluia. Eu tenho visto e me preocupado comigo mesmo para que não caia naquilo que eu considero um erro, que infelizmente tem sido cometido por algumas pessoas que anunciam o Evangelho, que é algo que eu posso dizer que é um tanto quanto horrendo, abominável aos olhos do Senhor, que é a soberba. Isso tem matado algumas pessoas, destruído alguns ministérios, porque esqueceram qual é o real lugar do crente. O lugar mais alto que o crente deve almejar, alcançar, é os pés de Jesus. De maneira nenhuma nós podemos nos colocar numa posição paralela a Jesus, mesmo nível, mesmo patamar, ou até mesmo estar sobre Jesus. E muitos têm feito isso sem perceber, uns inconscientemente, e outros têm feito isso conscientemente. Uns com culpa, uns com dolo. Uns sem saber o que está fazendo, por estar copiando A ou B, e outros fazendo o que querem ser e querem aparecer. Só que essa prática exagerada, esse desejo incontrolável de ser reconhecido ou reconhecida, está destruindo igrejas, destruindo pessoas. Que quando eu quero aparecer, automaticamente o nome de Jesus aparece lá no finalzinho da frase. E com isso algumas pessoas têm se levantado, estão querendo até patentear milagres em seu nome, registrar milagres em seu nome. As pessoas querem ser reconhecidas. Não, você vai dar um testemunho do milagre que você recebeu de Deus, mas você vai falar que foi eu que orei, que foi eu que impus a mão sobre a sua cabeça, que foi no meu ministério
na instituição a qual eu sou responsável. E na verdade, uma frase que eu sempre falo com algumas pessoas é: não estou preocupado se foi A, B ou C que orou. O importante foi quem respondeu, e que o seu nome seja enaltecido, exaltado, glorificado. Aleluia. Então o lugar mais alto que eu quero alcançar e quero estar é os pés de Jesus. Aleluia. Os pés de Jesus. Glória a Jesus. Algumas pessoas dão testemunho e o nome de Jesus aparece lá no final. Porque eu fui lá naquele ministério, e aqui eu vou colocar alguns adjetivos para não falar diretamente o que nós vivemos, o que ouvimos, né? E eu fiz a campanha da batatinha frita com linguiça calabresa e recebi a vitória. Em nome de Jesus, onde aparece? Porque é necessário que esteja cheio. É necessário que esteja pessoas subindo pela parede. E não importa qual seja o ponto de contato, o atrativo usado para que a pessoa esteja lá. Não importa os meios e nem os fins. Que se vai para o céu ou não vai, não interessa. Interessa é que o ministério esteja sendo reconhecido, a igreja bem cheia, para a foto ficar bonita, a filmagem ficar bonita e Jesus. Poderoso. Daqui a pouco vai ter crente querendo ser canonizado. E o seu nome e sua foto num outdoor bem grande, com a lista do lado das orações que ele fez, dos testemunhos que foram dados e dos milagres que foi realizado. Mas o lugar mais alto que nós devemos almejar é os pés de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E só tem uma forma de chegarmos aos pés de Jesus: Aleluia. nos prostrando, Aleluia. nos encurvando diante dele, descendo, nos humilhando, Aleluia. seja no sentido literal, concreto da coisa, ou figurado, como alguns dizem. As pessoas vão falar no sentido figurado, porque não vê em Jesus. Mas para nós cristãos sempre será no sentido literal da palavra, do ato. Porque nós não vemos com olhos carnais, mas pela fé nós nos prostramos aos pés dele todos os dias, sentimos a sua presença, sentimos o seu toque, sentimos o ardor do fogo do Espírito do nosso peito, lágrimas descem aos nossos olhos, recebemos cura, recebemos milagres quando nos prostramos aos pés deles, porque ele está presente em espírito e em verdade. Então, para a gente sempre será no sentido literal, concreto, verdadeiro, e nunca uma metáfora, Glória a Deus. nunca uma paráfrase, algo exagerado, não, nunca. Aleluia. Nunca uma alegoria. Vai ser sempre para nós no sentido concreto da palavra, literal da palavra, porque nós cremos que ele vive e reina para sempre, e a sua infinita misericórdia e bondade e graça de Deus. aleluia, Aleluia. e passeie em nosso meio. Aleluia. Então a Bíblia nos traz um vasto, uma vasta lista de exemplos. Aleluia. Glória a Seja Deus. no mundo espiritual, ou aqueles que consideram no mundo natural,
que não se pode de maneira nenhuma querer ser igual a Deus ou estar acima de Deus. Quando nós lemos a palavra, que Jesus assume a forma de homem, e não se contentando, ele se coloca na posição de servo, e a palavra servo é escravo, e ele mesmo tendo forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Se nós não seguirmos esse exemplo, nós estamos perdidos. Marcos capítulo 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir a muitos. Aleluia. Então a gente começa a observar os atos, os feitos de Jesus, a maneira que ele se comportava diante dos homens, que era extremamente inferior a ele. Porque ele não tinha pecado, não teve pecado, não tem pecado. Aleluia. E hoje nós vemos aí homens meros mortais como nós, que hão de voltar ao pó da terra, mas exigem reconhecimento, exigem dinheiro, tem que ter mesa de frutas, toalhas brancas. Ah, você está falando isso porque você queria estar no lugar. Deus me livre e guarde. Glória a Jesus. Aleluia. Não fui, não sou, não serei artista. Grande Deus. Enquanto há países que tem missionário se escondendo dentro de bueiro para não ser degolado, passando fome, bebendo água suja para levar o evangelho a vidas que estão sofrendo. Glória, grande Deus. Então a gente começa a pensar e colocar algumas interrogações. Da onde procede o espírito que está na vida desses? Aleluia. Da onde procede Glória a Deus, essa aleluia. mensagem que coloca o homem nas alturas? Da onde procede essa mensagem que não repreende tais atitudes? E você fica aí, pensando, muitas das vezes triste, observando tais coisas acontecendo, mas o que nós não podemos fazer é parar de pregar, parar de viver uma verdade Grande Deus. e parar de almejar Aleluia. o único lugar que todo crente deve almejar, que é os pés. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um exemplo muito usado, conhecido de todos, que nós não devemos jamais pensar nos igualar ou ser maiores do que Deus ou melhor do que Deus em alguma coisa. Aleluia. É isso, pastor. Tem isso, tem pessoas que são assim. Se nós formos classificar no mundo espiritual o próprio Lúcifer, Isaías 14, versículo 12 ao 14, você vai ver lá. Aquele cujo nome eles tinha como significado luz e fé, virou trevas. E num resumo eu escrevi aqui as palavras que trouxe implicações e deixou claro para todos quais eram os seus sentimentos e pensamentos que o levou à derrota. Ele disse: subirei ao céu, exaltarei o meu trono
assentarei, subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Desce. Aleluia. Desceu, filho. Aleluia. E arrastou consigo a terça parte dos anjos. Aleluia, Jesus. Por isso que todos os dias eu devo almejar os pés de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Jesus entrava pelas cidades, pelas aldeias. O povo comprimia. Ao ponto de ele perguntar aos seus discípulos: quem é que me tocou? Como tu perguntas, mas quem é que te tocou? Se a multidão te oprime. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí vem um cabra, meu filho, que ele não quer ser tocado por ninguém. Mas não é por medo de ser adorado e ser reconhecido, não. É porque ele se acha importante demais. Faz o corredor e vai. Aleluia. Porque aquele que é humilde, ele sempre tem uma resposta certa para qualquer tipo de elogio Aleluia. que pode comprometer a sua posição ou sua função eclesiástica. Ele sabe que toda a glória, toda a honra tem que ser atribuída ao mestre. Então, ele não tem que ter medo. Glória a Deus. Mas o fato de julgar-se maior e mais importante, ele não quer se misturar. Aleluia. Então, voltando aqui para o que eu falei em Isaías, então ele era, numa colocação bem jovial, né, e muito usada aí, ele era um cara, filho. E como alguns pregadores e estudos que eu já ouvi, se alguém chegasse no seu e falou: Senhor, me mostre um exemplo de força, beleza, inteligência. Ele falou assim: vem, Deus. Era o cara, quirumbim, ungido. Mas por causa da soberba do teu coração, desce, foi expulso. Porque ele se viu numa posição privilegiada e achou que poderia estar em paralelo. Na verdade, ele não podia estar em paralelo. Ele tinha que estar aos pés. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E se nós trouxermos para uma visão terrena, nós veremos que Daniel capítulo 4, versículo 29, olha o que Nabucodonosor falou. Falou Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Sabe o que Deus respondeu para ele? Vai comer capim. A Bíblia diz claramente que ele foi viver como um animal. Se nós formos comparar, ele foi viver como um boi. Ficou ali o orvalho caindo sobre ele. Nasceu apenas como de águia. E ele comia capim. Bastava. Então o cara virou boi, filho. Porque quis glória para si. Algumas tradições vão dizer 7 tempos. E alguns interpretam isso como 7 anos. Já pensou? Na verdade, ele teve um problema de memória cerebral. Porque quis enaltecimento próprio. E tem hoje crente que perdeu o temor e quer enaltecimento próprio. E se esquece que pode ser acometido de uma enfermidade. Pode. Porque Deus nunca dividiu, não divide, não dividirá a glória dele com outrem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Não, mas eu sou o profeta. Meu querido, você tem um dom de profecia. E o dom de profecia pertence
pertence ao Espírito Santo. Não é porque eu imponho a mão e Deus isso é curador. Você põe até a mão, mas o dom de curar é do Espírito Santo. Não é porque eu revelo, mas o dom é do Espírito Santo. E Paulo deixa claro no capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, que os dons se manifestam de acordo com a necessidade da igreja. É Deus que faz, Ele opera tanto querer quanto efetuar. É sempre Ele, sempre será Ele, eternamente Ele. Não adianta o homem querer. Porque o único lugar que nós devemos estar é nos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Oh, Jesus. Nunca podemos estar Aleluia. A gente é até atrevido, né? Porque a gente, como crente, dobra o joelho e até olha para o céu. Está errado? Não. Porque assim nós estamos dizendo, eu estou embaixo dos teus pés. Amém. Porque a terra é a estrada dos teus pés. O Senhor tem Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai para Atos capítulo 12. Prende Pedro e Tiago. Mandou arrancar a cabeça de Tiago. Viu que isso agradava os judeus. E agora ele se preparava para matar a Pedro. A igreja fez orações constantes. O anjo veio, quebrou as cadeias. Pedro pensou que estava sonhando. Quando chegou na rua, viu que era realidade. E agora os soldados, ué, cadê Pedro? Aleluia. Aleluia, Jesus. E Herodes já se preparando para lançar a mão dele, né? Aleluia. E com certeza os soldados foram punidos. Mas aí Herodes começou a falar e o povo falava, não é voz de homem, é voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então eles estavam fazendo algo para a glória dele. A Bíblia diz que desceu um anjo do céu e feriu ele. As traduções dizem que ele foi comido de vermes. E a tradução diz que ele foi comido de bichos. O que não deu glória. A minha voz nunca será comparada à voz de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A minha voz sempre será a voz do André Luiz, que vem do barro, ao barro voltará. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Homem falho, Aleluia. pecador, perecível, que vai apodrecer como qualquer outro. Então a minha voz sempre será a voz de André. E se eu pronunciar alguma coisa, que a igreja sinta alguma coisa, com certeza foi o Espírito Santo falando através da minha boca. E esse mesmo Espírito Santo poderia ter me fulminado por causa dos meus pecados, mas ele é misericordioso. E fala não por minha causa, fala por causa da igreja, da noiva dele, a qual eu faço parte e não sou melhor do que ninguém. Aleluia! O lugar mais alto que eu tenho que estar é aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Um dos motivos Glória a Jesus. que eu tenho que me prostrar aos pés de Cristo, porque hoje eu tenho que estar prostrado aos pés de Cristo. E lá no céu, eu tenho que estar prostrado aos pés de Cristo. João estava na ilha de Patmos. Foi arrebatado em espírito. E ouviu uma voz. E quando ele olhou para trás, já estava ali. Vestidos brancos. Sapatos de latão reluzentes. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios. Os seus olhos como chama de fogo. Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos. Quando ele viu, o que ele fez? João, Aleluia. apóstolo, Aleluia, Deus. mártir da igreja. Aleluia. Aí vai eu, pastorzão
nenenzinho pequenininho do calandu. É porque eu prego. Tá nada. Prostrado no grego significa entrevado. E como foi traduzido para o latim para depois ser traduzido para o português, significa lançado ao chão. Só tem duas formas de eu me prostrar diante de uma autoridade: ou de joelhos ou deitado. E foi isso que João fez quando viu o que ele fez. Lançou-se aos pés do mestre. Aleluia. Porque ele sabia que não poderia assumir outra Glória a posição. Deus. Aleluia. Posição de rendição, posição de esvaziamento próprio, Aleluia. posição de reconhecimento da autoridade que é Jesus Cristo, e reconhecendo quem ele era e que ele podia ser fulminado a qualquer momento. Glória a Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Prostrado. Então eu preciso estar prostrado. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Tendo visão ou não tendo visão, eu tenho que estar Aleluia, prostrado. Deus, aleluia. Aleluia. Sentindo ou não sentindo a presença do Altíssimo, eu tenho que estar prostrado. Glória a Jesus. Rindo ou chorando na presença dele, prostrado. Aleluia. Passando por lutas ou recebendo vitórias, Glória, glória, glória a Deus, aleluia. passando necessidade ou passando por bonança, prostrado. Aleluia. Prostrado. Prostrado. Porque os pés de Jesus é o lugar mais alto que o crente deve almejar e estar. Aleluia. João viu 24 anciões. Apocalipse 4. Glória a Jesus. Oh, maravilhoso, aleluia. Esses 24 anciões, Glória a Jesus, aleluia. tiraram suas coroas Glória a Jesus. e lançaram diante dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele prostrou-se diante do que estava sobre o trono. Apocalipse capítulo 4. Glória a Jesus. Prostraram-se, ainda tiraram a coroa. Ou seja, tudo que eu sou, eu estou jogando fora diante do que tu és. Aleluia. Oh, maravilhoso. Aleluia. Tudo que eu represento, tudo que eu sou, Jesus. não significa Aleluia. nada diante de tudo aquilo que tu és. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É, Jesus. E eles diziam o seguinte: Aleluia. digno és, Senhor, o nosso Deus. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder. Aleluia. Glória, glória a Deus. Então eles ficam na posição de rendição, prostrado. Glória, glória a ti, Senhor. Cadê a coroa? Joguei fora, sou maluco. Aleluia. Essa visão que João teve era o céu, querido. E muitas das vezes nós falamos: não, nós vamos cantar no coral, isso é o quê? Eu vou ver a face de Jesus, meu querido. Eu vou jogar a cara no chão. Se assim ele me permitir, se assim ele deixar eu me aproximar dos pés dele, eu vou jogar a minha cara no chão, filho. Tá louco? Aleluia. Eu posso até cantar santo, mas vai sair abafado lá no chão. Eu sou porque eu não vou ter coragem de olhar para ele, querido, porque ele é tão glorioso, tão maravilhoso. Aleluia. Vai, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, tu és maravilhoso, Deus. E você vê pessoas talentosas, cheias de Deus, perdendo tudo que receberam, porque infelizmente querem estar paralelo ao Mestre. Aleluia. E não pode, não deve estar. Porque ele é Deus. Aleluia, Jesus.
Glória ao teu santo. Deus vivo, aleluia. Pessoas zombando das palavras que os nossos irmãos que têm mais idade, e até mesmo de nós, né? Das palavras que nós usamos para nos dirigir ao Senhor. Dificilmente você vê as pessoas usando o Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso. Mas infelizmente as pessoas parecem que estão lidando com um coleguinha de sala de aula. Vim aqui falar com você! Está falando para as paredes. É o tipo de oração que eu não acredito que passe por terra. Deus poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não acredito. Glória a Jesus. São comportamentos que só servem para desabonar a sua conduta diante de certos sérios que temem o Senhor. Aleluia, Deus. Eles riem quando a pessoa fala Senhor Todo-Poderoso, magnífico, Aleluia. exaltado, Verdade, Glória. Aleluia. enaltecido, Aleluia. glorificado. Aleluia, Jesus. Seja o seu grandioso e poderoso nome. Amém, Senhor. Aleluia. Esquecendo-se que o nosso lugar é aos pés dele. Ele não vai para o campo jogar bola comigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai para o quarto jogar videogame comigo. Deus poderoso. Ele não vai para a praia tomar banho comigo, não. Deus santo. Como um coleguinha não. Para mim me dirigir ele de qualquer maneira. Ele é Senhor. Aleluia. Então eu nunca Aleluia, posso Deus. me Glória a dirigir ao Senhor dos Senhores Deus. como se estivesse no mesmo patamar. Nunca, Deus santo. nunca, nunca. Porque a glória dele é eterna, Aleluia. Deus. infinita.